Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada eu estava explicando para vocês o capítulo 12 e 13, né? O capítulo que falava sobre a parte lá da expansão da colônia, como, né, que o Brasil, antes apenas com o território das capitanias hereditárias, ele consegue ser esse território gigante que se tornou depois, né? E a gente falou que grande parte foi muito por causa da União Ibérica, né? Quando aconteceu a União Ibérica, não fazia mais diferença ter a divisão dos territórios. Tudo era da Espanha, né? Tudo era território espanhol. Então, vai ser possível ali eles adentrarem um território com o outro até que eles vão conquistando mais e mais território. Durante esse período aqui que a gente vai estar estudando agora, a União Ibérica vai chegar ao fim, mas uma boa parte dela, né, ainda do período em que a Holanda está aqui tentando, né, conseguir o seu próprio território, já que o capítulo 14, que é o capítulo de hoje, fala exatamente sobre o Brasil holandês, né, o território brasileiro que foi dominado pela Holanda. Voltando. Então, todo o território que foi dominado pela Holanda é importante vocês lembrarem disso, tá? Durante esse período, então, ele vai ali redistribuir de novo, vai dividir de novo os territórios, né? Portugal e Espanha, final ali da União Ibérica. Também falamos sobre a questão do mundo do açúcar, né? O quanto o açúcar foi a base de muita coisa que aconteceu no Brasil. Os engenhos, era a base da economia, né? Tanto porque trazia, né, dinheiro de fora quando se comprava o produto pela Europa, pelo açúcar, né? O açúcar pela Europa, quanto os profissionais que tinham construindo armazéns, marceneiros, carpinteiros, tudo isso ali também estava em volta, né, desse grupo que era da cana-de-açúcar. Importante falar para vocês, ali no final da aula, eu estava falando sobre os bandeirantes, lembra? Eu expliquei para vocês que os bandeirantes eram uma missão, né? Era um grupo de pessoas que tinham o objetivo de ir dentro do território, eles eram paulistas, né, que iam dentro do território. Tô travando para todo mundo? Ainda tô travando? Tá. Minha internet falou que estava estável, mas acho que já voltou. Então eu vou voltar, né? Tava falando sobre os bandeirantes. A questão dos bandeirantes, então, eu falei para vocês, era um grupo de paulistas que adentravam o sertão, né, do território, acabaram criando várias cidades, descobrindo vários territórios, certo? E nesse processo, o que eles buscavam? Duas coisas, lembra? Que coisas eram essas? Ouro, exatamente, e indígenas, exatamente, para escravizar. Isso mesmo que vocês falaram aí que eu tô lendo lábios. Não sou muito boa disso, mas tá indo. Então, eram esses dois focos principais e eu expliquei para vocês que eles tinham a sua categoria, né? E que também existia aqueles que eram contratados pelo governo para destruir quilombos, que eram aquelas comunidades negras, né? De quando o negro fugia, para destruir comunidades que não eram a favor do governo, né? Com isso tudo, eles acabam descobrindo ouro lá no final de 1860, se eu não me engano. Eles descobrem ouro, mas eles não contam para ninguém, eles ficam quietinhos. Ficam uns 10 anos catando ouro ali sem contar para ninguém, porque não são bobo nem nada, né? Se Portugal soubesse, ia catar para eles, e aí eles não queriam isso, todo mundo queria ficar rico, né? Então eles ficam lá extraindo ouro na miúda. Mas aí, uma hora, Portugal vai descobrir. Acho que no próximo capítulo a gente vai voltar sobre isso. Eu só preciso que vocês entendam que foram os bandeirantes que descobriram ouro no Brasil, muito tempo depois, né? Aí hoje a gente vai estudar, na verdade, o capítulo 14, tá? No capítulo 14, ele vai falar sobre esse processo de que a Holanda. Lembra que eu falei para vocês que vários países viviam tentando dominar o território, né, português, o Brasil. Agora, a Holanda vai conseguir. Apesar da França ter tentado muito tempo, a Holanda vai ser a primeira que vai realmente conseguir. Vou compartilhar aqui com vocês.
Então, a gente vai estar falando aqui no capítulo 14 sobre o Brasil holandês, tá? O Brasil era o maior produtor de açúcar do mundo e maior exportador também. Era o grupo que mais qualquer país do mundo comprava açúcar. Principalmente porque, lembra que eu falei dos engenhos? Só Portugal tinha técnica, né, de desenvolver ali o açúcar, tá? Então, a Espanha vai acabar aprendendo um pouco também, porque ela acabou dominando, né? Mas para vocês terem uma ideia, no Brasil tinha aproximadamente 200 engenhos. Desses 200 engenhos, 160 vão ficar no Nordeste. Era o território que mais dava certo, né? A plantação de açúcar. Então, quase, muito mais da metade, né? Estava ali na região Nordeste. E é exatamente o Nordeste que a Holanda vai invadir e vai conseguir dominar o território, tá? Quando Portugal ele separa da União Ibérica, por isso que está esse ponto aqui, né? Quando volta Portugal e Espanha terem governos separados, a Holanda ela tinha uma relação muito complicada com a Espanha. Eu preciso que vocês entendam isso. Não está no mapa mental, mas está no livro, tá? Mas está no livro muito no rodapé, sabe uma coisinha assim, detalhezinho? A Espanha meio que dominava a Holanda. A Holanda queria se libertar, mas a Espanha não queria deixar. Agora, Portugal era a favor, né, da libertação da Holanda, até porque a Holanda ela tinha muita parte importante na relação comercial, já que a maioria dos navios mercantes eram da Holanda. Ou seja, os navios de comércio, né, eram holandeses. Então, quando a Holanda consegue dominar ali um território brasileiro, né, no Nordeste, Portugal até que fala, tudo bem, fica aí um tempo, sabe? Vai ficando, o território é seu. Meio que dá o território. Depois eles vão acabar vendo que isso não vai dar certo, porque eles vai perder várias coisas. Uma dessas coisas é que quando a Holanda conhece aqui o território, ela vai ficar quase 30 anos aqui no território, aproximadamente, tá? Ai, droga, vocês riscaram a tela, peraí. A Holanda ela vai ficar quase 30 anos aqui no território. Só que com tudo isso, ela vai acabar aprendendo também a técnica de cana-de-açúcar. Então, vai ser outra pessoa ali para competir, tá? Mas o que importa vocês saberem são esses pontos aqui. Como a Holanda estava crescendo, né, cada vez mais, e ela queria muito se desenvolver economicamente, ela acaba criando, né? Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa. Espera aí que eu peguei o livro errado. Eu quero ir acompanhando o livro porque tem bastante coisa nele. Na página 5, vocês conseguem ver, né? O quanto que era a produção da cana-de-açúcar naqueles períodos, né? A gente produzia a cana, refinava, mas a refinaria, até ficar branca como é o açúcar hoje, né? Era terminado ali na Europa, principalmente na Holanda, tá? Mas a produção era nossa. A Holanda, ela emprestou, né, muito tempo dinheiro para os senhores de engenhos, tanto para eles transportarem quanto para eles produzirem em épocas mais difíceis, né? E aí, como eu falei para vocês, durante esse período, a Holanda acaba decidindo fazer uma empresa chamada a Companhia das Índias Ocidentais. Se alguém aqui já assistiu Piratas do Caribe, deve ter escutado essa companhia. A britânica, mas essa daqui é a holandesa. Eu amo esse filme, vou falar muito dele ainda. Então, no Piratas do Caribe, ele tem, né? O que era a Companhia das Índias Orientais? Era uma empresa privada, tá? Basicamente, apesar do país, o governo holandês ser criado, era uma empresa particular encarregada de cuidar do comércio de mercadorias, né? Então, toda a mercadoria ali, toda a parte comercial entre os países, entre os continentes, era a Companhia das Índias Ocidentais que cuidava. E o tráfico de escravos, né, que envolvendo a Holanda e suas colônias. Então, basicamente, todo o tráfico de escravos que tinha ali algum apoiozinho da Holanda era feito também pela Companhia das Índias Ocidentais.
Então, tanto na América quanto na África Ocidental, tá? Ela tinha um caráter militar, apesar dela ser uma empresa de comércio, rolava uma certa militarização, né, da região. Por quê? Eles precisavam defender a mercadoria. Se não tivesse militares protegendo, muito fácil de ser saqueado. Ficou ruim de novo? Não? Tá. Então, para vocês terem uma ideia, 3.300 soldados desembarcam na Bahia, né? Isso. Eles vão mandar 26 navios com essa quantidade de soldados e com quase 80 engenhos em funcionamento. Era uma das principais centros produtores, né? Então, olha, dos 200 engenhos brasileiros, 80 ficavam só na Bahia. Só no estado da Bahia ficavam todos esses engenhos. Então, quase a metade, né, ficava só nesse território. É um dos principais centros produtores, né? Mas o problema é que, como eu já disse várias vezes, o Brasil ele não tinha um exército muito formado, muito desenvolvido, tá? Eles vão demorar muito para isso. Só lá no final de 1800 que a gente vai ter. A gente está falando aqui de um período de 1600, tá? Então, eles não tinham um exército para proteger esses territórios. Tinha um sistema bem frágil, né? Basicamente de plantio. Eles eram um povo agropastoril ali, né? A cidade de Salvador foi facilmente dominada, né? A população fugiu para o interior, de onde iniciou o movimento de resistência. Então, ali dentro do interior de Salvador, né, não mais na capital, eles vão tentar criar ali uma forma de se proteger, tá? Os holandeses acabam sendo expulsos de Salvador, mas eles vão se reorganizar para conseguir conquistar a cidade ou a capitania de Pernambuco, que era a capitania que deu mais certo, né? Porque ela tinha Recife e Olinda, que são as duas bases ali que vão dar muito, muito certo para cana-de-açúcar, tá? Pernambuco, na verdade, era o principal centro, né, de cana-de-açúcar. Os soldados da companhia conquistam Recife, eles conseguem isso. Na época, olha uma observação, gente. Isso daqui da página 7 é bem importante, porque vai ter problemas nessa parte 4 aqui, ó. Exatamente isso que aconteceu aqui. Quando eles são expulsos de Salvador, eles vão conquistar Recife. Se a gente parar para pensar bem, Recife não é uma capital, não é uma vila de Olinda. Olinda hoje é uma cidade menor, né? Na época não era. Na época, Recife era uma subdivisão de Olinda. Então, Olinda era o mais importante, tá? O que não é hoje. Mas isso vai mudar por causa dos holandeses, tá bom? Então, eles vão conquistar ali Recife, na época um pequeno povoado, e a cidade de Olinda, que era a sede da capital de Pernambuco. Tá? A população, no geral, ela vai fugir também para o interior, tentando formar ali uma guerrilha de proteção, tá? Então, apoio, né? Os holandeses vão buscar apoio para conquistar aquele território. Então, de 1630 a 1637, os holandeses vão tentar expandir os seus domínios. Aquela região ali já era deles, né? Muitos engenhos ali eles foram abandonados pelas pessoas antes de fugir com medo, né, de acabar sendo mortos pelos holandeses. Outros, os próprios donos dos engenhos vão incendiar para que ninguém possa usar depois, quando eles fugissem. Mas o que a Companhia das Índias Orientais, né, os holandeses vão fazer? Eles vão vender os que foram abandonados e assim conquistar apoio. Eles vão vender a preços bem baratos para que várias pessoas vão para lá trabalhar e assim eles possam se fortalecer, entendeu? Então eles vão buscar ali vender para alguns senhores de engenho, né? Esses engenhos emprestam até dinheiro para esses senhores de engenho consigam se reestruturar, né, nesse território, tá? Isso aqui também vai ser bem importante porque esse empréstimo de dinheiro, uma hora eles vão querer cobrar. Isso aqui vai dar um rolo. É o outro fato aqui que gerou essa outra briga.
Eles tomaram várias decisões erradas, né? Achando que ia ser certo para a época. De fato foi, mas depois não. Então, a companhia, então, ela vai buscar apoio, né? Emprestando dinheiro, ajudando esses engenhos a se reestruturar, a voltar a produzir. E durante esse período, vocês pensam o quanto os holandeses estavam aprendendo as técnicas de cana-de-açúcar. Porque eles estão vendendo, não é para europeu, é para as pessoas que já trabalhavam aqui, já eram senhores de engenho aqui, tá? E aí nós temos esses títulos de que está na página 8, né? Essas capitulações da Paraíba, tá? Então, por meio desse documento, eles asseguravam uma série de garantias à população local, desde que elas se mantivessem fiéis à administração holandesa. Então, era meio que assim, se vocês quiserem morar aqui, né, nesse território da Holanda, que eles vão determinar, né, de Nova Holanda, vamos colocar esse nome na região, a gente garante com que vocês paguem poucos impostos, a gente vai estruturar a cidade para ela ficar bem bonita, com coisas bem modernas, mas vocês têm que ser fiéis a nós e não a Portugal, tá? E por um tempo, essa população vai sim ser fiel, mas no final é que vai deixar com isso, porque eles vão ficar com medo dos impostos aumentarem muito, tá? Então, finalmente, em 37, né, eles vão conquistar ali o apoio do pessoal, tá? Em que eles vão aceitar essa dominação. Não é que acaba aqui, é que esse período foi apenas o de conquista de novos apoiadores, tá? E aí nós temos na página 10 e 11 falando sobre Nassau, né? Deixa eu ver aqui o chat de vocês. Prof, eu não entendi a Companhia das Índias Orientais. Como que eu posso dizer? Era uma empresa de comércio. Deixa eu ver se você tá aí, porque sou eu aqui. Era uma empresa de comércio. Tá travando de novo? Não? Tá bom. Era uma empresa de comércio. Então, o que eles faziam? Eles pegavam mercadorias de um país que era amigo e vendia para outro país que era amigo ou para algum território que era da Holanda, tá? Era uma empresa holandesa e aí eles transitavam esse comércio. Eles tinham muitos navios, muitos comerciantes afiliados, então pessoas ali que decidiram fazer parte da companhia. Gente, a companhia era tão forte que meio que várias leis que deviam ser governadas pela Holanda, né, desse território que era holandês, era a Companhia das Índias Orientais que decidiam. Esse próprio Nassau que a gente vai estudar agora, ele era um governador vindo da Holanda, mas ele era mandado pela Companhia das Índias Orientais, de tanto poder que ela tinha. Ela tinha um exército e ela tinha poder no comércio, tá? Fez sentido? E aí ela transitava, que definia como que ia ser, né, feito toda a parte comercial dos países parceiros ou dos territórios holandeses, tá? E aí nós temos, né, a questão de Nassau. Nassau era o governador, né, Maurício de Nassau. E como eu falei, ele foi vindo da Holanda, ele era para ser o administrador holandês, mas ele era afiliado também das Companhias das Índias Orientais. São eles que mandaram, na verdade, né, ele para cá. E ele vai governar o território, né, da Nova Holanda de 37 a 44. E ele vai fazer muita coisa boa para esse território, tá? Por exemplo, ele é que vai estabelecer as leis, como que esse território vai ser governado, ele vai nomear juízes, colocar funcionários ali, ter uma funcionalidade de administradores ali na região, né? Reprimiu abusos das pessoas mais ricas e das pessoas mais influentes, garantiu uma certa igualdade de direitos e uma parceria entre os moradores e a Nova Holanda. Então, quem era holandês não ia ter muitos direitos a mais do que o povo que estava ali apoiando a construção da Nova Holanda, tá? Ele reorganizou os engenhos e reconstruiu engenhos que estavam destruídos, tá? Como eu falei, foi ele que vendeu muita coisa ali para poder, muitos engenhos que ainda estavam abandonados, emprestando também dinheiro para construir
novos engenhos para se reconstruir. Então, até pessoas que tinham fugido acabam voltando ali no governo dele porque ele faz várias melhorias, entendeu? E essas pessoas, no geral, elas fugiam porque tinham medo, né? Eles vão se instalar como Recife sendo a capital, né, da Nova Holanda. Isso vai garantir com que, no futuro, eles vão querer ter essa liberdade. Porque aqui, no governo da Nova Holanda, eles tinham, entendeu? Também porque Recife era uma região portuária. Se tem porto, então é fácil de escoar a mercadoria. Tudo que eles produzem é mais fácil de vender, né, para a Europa, porque é fácil de ser transportado ali para a área litorânea, tá? Promoveu várias reformas urbanas, faltou um B. Então, aumentando a cidade, criando casas mais modernas. Gente, eu nunca fui em Recife, mas já vi várias fotos, né, várias imagens, e você pode ver que principalmente a parte histórica de Recife, ela não tem construções no estilo português com tanta frequência como a maioria das outras regiões da Bahia, né, ou do Nordeste. É muito mais construções parecidas com as construções holandesas, né? Exatamente porque ele Nassau, ele construiu, ele tentou fortalecer isso. Então, ele vai construir pontes, museu, zoológico, palácio, tudo para que a cidade fique com cara de mais moderna, de mais estruturada, tá? Eu pesquisei aqui um pouco para vocês entenderem, né? A Nova Holanda, ele era um grupo bem expansionista, então ele vai tentar dominar outras regiões ali, tá? Esse aqui é Nassau, não sei se vocês conseguem ver bem. Essa daqui é a bandeira, né, da região. Pode ver, é uma bandeira holandesa, né, com o símbolo da coroa. E se eu não me engano, esse símbolo aqui, olha, é o símbolo da Companhia das Índias Orientais. Ocidentais, né? Ocidentais, é porque tem os dois. Ocidentais, desculpa. Então, olha, eles vão construir, né, toda uma parte de pedra. A Holanda, ela tem uma estrutura bem parecida assim, né? Então, fortalecendo ali várias estruturas de pedra, tá? Voltando para cá. Que foi, Radassa? Gente, tá fazendo sentido para vocês? Dê uma lida no capítulo. Se tiver mais dúvidas, você pergunta depois. Você não conseguiu entender ainda a Companhia das Índias Ocidentais? Não? Então, a Companhia das Índias Ocidentais, desculpa, como eu falei, é uma empresa de comércio, entendeu? Então, basicamente, o que eles fazem? Tem um fantasma ali. O que eles fazem? Eles vão voltar para cá. Eles cuidavam de toda a parte administrativa da questão do comércio. O comércio era a principal fonte de renda da maioria dos países, né? Ainda é hoje. Só que hoje em dia, por exemplo, quando a gente falar o número de exportação de tal e tal país, é um acordo de determinados grupos, né? Por exemplo, a gente vive no estado do agronegócio, né? Então a gente vende muito soja, gado e etc. Mas aí é uma parceria de um produtor específico com o governo para vender. Aqui não, era a companhia que cuidava de tudo disso. Ela era uma empresa privada com o aval do governo, entendeu? O governo falava, ok, se é assim que a gente vai ganhar dinheiro, a gente deixa você produzir aí do jeito que você quiser. Gente, reassistam depois a aula, então. Ai, será que vai gravar travado? Voltou? Parou de travar? Então, é como se eles fizessem uma parceria entre uma empresa de comércio e o governo. O governo dando total aval para a Companhia das Índias Ocidentais,
fazer o que ela quisesse com o comércio. Então, os acordos que ela quisesse com os parceiros, a venda de produto era tudo ela que administrava, a parte dos navios era ela que administrava, tá? Depois você dá uma lidinha ali, eu já expliquei 3 vezes, não vou atrasar o conteúdo. Você lê o capítulo, se você não entender, você me pergunta de novo na semana que vem. Então, como eu falei, né, ele estabeleceu todas essas leis e, além disso, ele vai trazer alguns artistas. Você consegue ver isso na página 12 e 13 do livro, tá? Que é o paisagista Franz Post e o Albert Eckhout, eu não sei falar esse nome, o retratista. Então, gente, vai ser a primeira vez que o Brasil vai ter aqui uma estrutura, né, de pessoas pintando a realidade de como acontecia. Então, o primeiro deles, ele era paisagista, então ele vai pintar a fauna e a flora, né, vários aspectos do território, página 12 e 13. Então, ele vai pintar ali os animais, as plantas, a vegetação, tudo mais, enquanto o segundo, né, vai retratar mais a população, tá? Voltado mais para a parte etnocêntrica, as comunidades nativas, os indígenas que aqui viviam. Tudo bem? Essa parte do etnográficos, né? Uma vez retratou, sacou de produzir obras da natureza morta, tendo representado alimentos típicos e diferentes espécies de animais da América, além de uma série de retratos etnográficos. Essa é uma série de 8 retratos, das quais o artista representou as pessoas que viviam, né? Dentre elas, africanos, mestiços, indígenas. E aqui na página 13, eles tiraram, né, 2 imagens de 2 indígenas, né, de grupos diferentes, que viviam no território. Pessoal, coloca aí o nome no chat, por favor. Com o fim da União Ibérica, né, como eu falei para vocês, Portugal voltou a ser autônomo, né? E firmou uma paz, falou, ok, Holanda, a gente está te dando liberdade aí de continuar na região, né? Cedendo essas regiões. O que acontece é que durante esse período vai acontecer uma crise no açúcar. Basicamente, acontece no Brasil epidemias, incêndios, inundações, vai afetar a produção. Com tudo isso, os senhores de engenho vão achar que a Holanda, né, os holandeses vão acabar cobrando as dívidas que eles emprestaram aqui para trás. Lembra que eu falei para vocês? Que eles emprestaram um monte de dinheiro para se reconstruir? Os holandeses, os senhores de engenho tinham medo que eles cobrassem essas dívidas. Então, eles vão começar a pressionar. O Nassau era contra cobrar essas dívidas agora, mas a própria Holanda queria, exatamente mesmo, para poder se reconstruir. Ele acaba, para não acontecer uma guerra ali contra os holandeses, ele acaba saindo do posto, tá? Ele se demite. E aí vai acontecer duas guerras, né? 2 insurreições, 2 levantes de disputa que aconteceu, que foi a insurreição pernambucana e a Guerra dos Mascates, tá? O que são elas, né? Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa, por isso que eu tô conferindo aqui. Tá. Os senhores de engenho, eles vão decidir tentar expulsar os holandeses. Agora, os próprios senhores de engenhos é que querem expulsar, né? Tô travando de novo? Eu mandei vocês colocarem o nome no chat. Eu não recebi o nome de todo mundo. Só do Thiago, da Radassa e da Esther, só. A da Amanda também. Então, esse movimento vai ser o seguinte. Ainda tá travando? Quando travar, você me faz assim, tá, Radassa? Você que tá com o vídeo ligado, ou quem tiver com o vídeo ligado. Hã? Beleza.
Só para eu saber, porque nem sempre eu tô com o chat aberto. Já recebi, Thiago. Eu falei que o seu tinha recebido. Então, o senhor de engenho vai tentar expulsar, né, os holandeses daqui, tá? Com medo de quitar as dívidas. E aí eles vão, de fato, conseguir, na verdade, né? Os holandeses foram perdendo domínio ao longo de 9 anos. Foi essa insurreição pernambucana. Em Pernambuco, então, esses senhores de engenho vão tentar expulsar os holandeses da região, tá? As terras do atual Nordeste voltaram para o domínio português, já que eles foram sendo expulsos até desistir mesmo. A terra ali de Pernambuco e outras áreas vão ficar 24 anos sob domínio da Holanda, tá? Mas com esses 24 anos, eles acabam aprendendo, né, como dominar as técnicas da cana-de-açúcar. Lembra que o Brasil já estava passando por um processo de crise? Ainda agora, ainda tem essa questão de que existe outro país que domina bem e a Holanda vai garantir com que exista plantação nas Antilhas, que é uma região ali de ilhas, né, que era dominada pela Holanda, e ela também vai produzir ali e vai ser um grande concorrente da cana-de-açúcar portuguesa, tá? Outra coisa é que quando descobrem ouro, né, em Minas Gerais, na região das Minas, eles vão... Fica abrindo uns negócios chatos aqui no meu computador. Eles vão... Toda a região vai ser... As pessoas vão querer ir para a região de ouro e não mais para a região da cana-de-açúcar. Então, isso vai dar uma desestruturada, tanto nos engenhos quanto na administração do Nordeste, tá? Então, a riqueza da colônia vai ser direcionada não mais para a questão da cana-de-açúcar, mas agora para o ouro, tá? Isso vai ter um grande impacto ali da região Nordeste. E aí a gente também tem a Guerra dos Mascates, né? Que é exatamente a questão de Recife e Olinda. Lembra que eu falei que Olinda é líder de Recife? Só que Recife se estruturou muito mais do que Olinda nesse período, porque durante quase 30 anos ela virou a capital ali do território, né? Então ela tinha museus, ela tinha muito mais autonomia, ela tinha muito mais desenvolvimento. Então Recife, ela se fortaleceu tanto que ela vai querer ser uma vila autônoma, né? E ela vai tentar isso. O que acontece é que ela começa a pedir, faz um levante lá, e ela de fato consegue. O governo português envia um documento afirmando que realmente o Recife poderia se soltar, se libertar de Olinda, né, Recife, e assim poderia ser uma vila autônoma, construindo ali a sede, né, do governo, da Câmara do Governo, que era uma representação de um território autônomo, assim como Pelourinho, que era uma estrutura onde se normalmente batia nos escravos. Tá? Olinda não vai querer isso tudo é a guerra, tá, gente? Os senhores de engenho não queriam isso, porque eles achavam que a uma hora esses grupos iam acabar também quitando ou pedindo para quitar as dívidas que eles tinham. Os senhores de engenho devem para todo mundo. Então, eles vão querer não deixar isso. Chega um ponto que o levante fica tão sério que eles queimam a Câmara dos Deputados, que era a representação, né, de liberdade, queimando até o documento que estava ali, que garantia com que Recife fosse liberta, né? Mas isso ainda não vai adiantar. Depois de muita guerra, né, entre os dois, acaba que o próprio governo decide o desmembramento, né? Já tinha decidido antes, na verdade, Dom João V, ele já tinha decidido que Recife seria um grupo autônomo, né? Aqui na página 17, né? Recusaram aceitar a decisão, reagir e começaram a pressionar o governo da capitania, que não acatasse as ordens de Portugal. O próprio governador foi atentado, teve que fugir para a Bahia, porque ficou com medo de ser morto, né? Eles derrubaram o Pelourinho, inaugurado pelos recifenses, e em seguida queimaram os documentos da Câmara, né? Veio um novo governador mandado, né, por Portugal. O novo governador, em 1711, apoiou o pessoal de Recife. O governo decretou a prisão dos opositores, né? E finalmente um foi liberto do outro. Gente, acabou o conteúdo. Muito obrigada. Fiquem com Deus até semana que vem. Leiam o capítulo. Ficaram com alguma dúvida?
Travou tudo. Tchau.